Agora é o seguinte, galera, olha o tamanho do circuito que a gente tinha aqui no início. Não é tão grande, correto? Mas algumas vezes vão ter circuitos muito maiores. E eu posso representar esses circuitos de uma forma mais simplificada, que é como? Pelo teorema de Thevenin ou pelo teorema de Thevenin, como você quiser chamar aí. E a gente também tem um outro teorema, que é o teorema de Norton, né? Mas, por enquanto, na aula de hoje, a gente vai ficar no de Thevenin. O de Thevenin, basicamente, a gente vai substituir todo aquele circuito que a gente viu aqui, ó, por uma fonte de tensão, uma resistência interna dessa fonte e a carga que eu quero analisar, que no caso é o nosso resistor de 23 ohms. Então vamos lá, qual que é o passo a passo para a gente analisar o teorema de Thevenin? Primeira coisa, o objetivo é uma representação simplificada de circuitos. Então basicamente eu vou ter só uma fonte de tensão e sua resistência interna. Opa, balançou aqui, vamos arrumar. E sua resistência interna, correto? E a carga que eu quero analisar. Então, basicamente, eu tiro todo o circuito da jogada e fico só com o que me interessa. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer para conseguir realizar esse procedimento? Bom, eu preciso achar a minha resistência equivalente de Thevenin, que é a resistência interna que eu comentei com vocês, e a tensão de Thevenin. Qual que é o procedimento que a gente vai utilizar para calcular isso, Lucas? Bom, muito simples. Procedimento: calcular a tensão sobre a carga de interesse abrindo o circuito. Então eu quero saber qual que é a tensão naquele meu resistor de 23 ohms abrindo o circuito, né? Qual que vai ser essa tensão aqui? Lembra que tem que ser o mesmo valor de tensão que a gente conseguiu aqui no princípio da superposição, que são os 258 volts, tá? Só que agora de uma forma mais simplificada. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Vou manipular, tá? Vou manipular esse circuito aqui para conseguir simplificar ele ao máximo para mim conseguir calcular essa tensão. Então, o que eu fiz aqui? Fiz uma transformação, tá? Deixa eu pegar até outra caneta para marcar para vocês. Uma transformação de fonte de tensão em série com resistor para uma fonte de corrente em paralelo com resistor. Eu consigo fazer isso por essa análise de Thevenin e tal, e outras análises, tá? Então, eu posso transformar isso aqui, ó, que vocês estão vendo, nisso aqui que vocês estão vendo aqui embaixo. Foi isso que eu fiz, tá? Quando você faz essa transformação de fontes, a resistência permanece a mesma, tá vendo? Ó, a resistência permanece a mesma, de tensão para corrente, mas o que vai mudar é o meu valor aqui na fonte corrente. Qual que vai ser esse meu valor? Basicamente, a minha tensão da fonte dividido pelo meu valor de resistência. E isso me dá uma fonte de corrente, talvez esteja ruim aqui para vocês verem, mas de 4,25 amperes, beleza? E aí, basicamente, eu não fiz nada nesse circuito, certo? Eu só manipulei, não resolvi nada. Agora, o que eu posso fazer? Perceba que esse meu resistor de 27 ohms está em paralelo com esse de meu 47 ohms, tá? Essa fonte corrente aqui no meio não interfere, certo? Eu posso arrastar esse resistor para cá que vai dar na mesma, como eu tinha mostrado para vocês lá no outro passo. Então é isso que eu vou fazer agora, eu vou fazer esse paralelo, certo? Então vou virar a folha aqui. Então, virando aqui a folha aqui para vocês, fiz o paralelo, fiquei com um resistor de 17,15, tá? O circuito é basicamente o mesmo. A fonte de corrente continua aqui, a outra fonte de corrente continua aqui, nada muda. Depois, eu vou fazer de novo uma outra transformação, certo? Vou transformar essa fonte de corrente em paralelo com o resistor em uma fonte de tensão em série com o resistor. Se vocês não sabem como fazer isso, quer uma explicação mais detalhada, comenta aqui embaixo nos comentários para mim, por gentileza, que daí a gente faz um vídeo falando só sobre isso. Então, beleza. Vamos lá, vamos analisar mais um pouco. Olha o que acontece. Quando eu fiz essa transformação, eu basicamente multipliquei o valor da fonte de tensão pelo meu resistor, certo? Agora eu estou indo de fonte de corrente para fonte de tensão. Multipliquei a fonte de corrente pelo resistor e isso me deu um valor total de 72,84 volts e a mesma coisa, a resistência permanece inalterada. Fiz toda essa manipulação para ficar mais fácil de entender o circuito, tá, galera? Depois, basicamente, eu só somei esses dois que eles estão em série, fico com um resistor total de 21,15 ohms e aí eu tenho esse circuito aqui, basicamente equivalente que vocês estão vendo aqui embaixo. E aí, olha o que vai acontecer. Aqui ainda está difícil de analisar qual que vai ser a tensão que vai sobrar aqui para mim VTH, tá? Entre esses dois pontos que a gente chama comumente de A e B. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Mais uma transformação de fonte, certo? Que daí vai ficar mais fácil de eu analisar esse circuito. Pego essa fonte de tensão em série com o meu resistor e transformo uma fonte de corrente em paralelo com esse meu mesmo resistor.
Mais uma vez, resistência permanece inalterada, 21,15 ohms, e a fonte corrente é 72,84 dividido por 21,15, que me dá o valor de 3,44 amperes. A influência dessa corrente nesse resistor e a influência dessa corrente nesse resistor vão me dar a tensão em cima dele, que vai ser a mesma tensão VTH que eu vou ter nos pontos A e B. Concordam comigo? Certo? Então, o que eu vou fazer? Como essa corrente aqui vai para baixo desse resistor, essa corrente aqui vai para baixo desse resistor, eu sei que essas somatórias de corrente, ou melhor, eu sei que as correntes de cada uma dessas fontes de correntes vão se somar, certo? Então, eu posso transformar isso aqui numa fonte de corrente só, que foi o que eu desenhei aqui embaixo, e aí, somando as duas, eu tenho 23,44 amperes, que multiplicado por esse meu resistor, que foi o que eu coloquei aqui do lado, vai me dar um valor total de 495,75, que eu coloquei ohms, volts, tá? Tranquilo? Bem simples de entender. Só que, professor, ou Lucas, como você quiser me chamar aí, lembra lá que a gente multiplicou e viu que a tensão naquele meu resistor de 23 ohms era 258? Esse valor aqui não está errado? Não, galera, esse é o valor de tensão VTH. Só que no equivalente de Thevenin, a gente também tem a resistência interna. Então, quando a gente chegar no circuito final, a gente vai ter a fonte de tensão em série com esse meu resistor, em série com o meu resistor, que é a minha carga, que é o de 23 ohms. Logo, eu vou ter uma divisão de resistência. E os 258 está em cima dos 23 ohms, e não em cima da resistência interna mais os 23 ohms. Então, esse valor aqui é só o da fonte, mas a gente vai perceber lá no final que o valor em cima do resistor continua sendo igual. Então, trazendo aqui para cima, para vocês verem, tá? Então, ó, presta atenção. Achando RTH, agora eu quero achar a resistência interna desse circuito, porque o meu circuito equivalente é a fonte, que eu já achei o valor dela, em série com esse meu resistor equivalente, que a gente chama de RTH. Esse meu RTH, basicamente, eu vou fazer o mesmo procedimento, vou abrir a fonte de corrente, certo? Sem ter o meu resistor aqui em análise, vou curto-circuitar a fonte de tensão para mim ter só resistência. Analisando isso aqui, eu tenho um paralelo de 27,47, que a gente já fez anteriormente, e deu 21,15 ohms, somado com um resistor em série de 4 ohms. Logo, a minha resistência interna é aquela mesma resistência que eu tinha achado para encontrar a tensão, que é de 21,15 ohms, para você ver como bate, tá? E aí, o meu circuito equivalente é a minha fonte de tensão em série com a minha resistência RTH, certo? VTH em série com RTH, e meu resistor de análise aqui. E aí eu vou fazer o divisor de tensão aqui para vocês verem como bate os 258 volts. Então, basicamente, se eu quiser saber a tensão em cima desse meu resistor de 23, eu basicamente faço V23 igual a 23, que é a resistência que eu quero, dividido pela somatória dessas duas, né, que estão em série, multiplicado pelo meu valor total de tensão, e a gente chega nos mesmos 258 volts. E aí, todo aquele circuito que a gente tinha lá no início é representado por esse circuito equivalente aqui que vocês estão vendo na sua frente. Então, esse circuito aqui que vocês estão vendo é exatamente igual a esse meu circuito aqui que eu tinha lá no início. Para você ver a facilidade do entendimento na hora que você precisa simplificar um circuito muito grande. Aí você vai conseguir analisar qualquer coisa ali dentro da sua carga. Se você alterar ela, você sabe a tensão, a corrente, de uma forma muito mais simplificada e não vai precisar ficar manipulando o circuito o tempo todo. E é por isso que é tão importante essas análises técnicas de princípios de circuitos elétricos. Beleza, pessoal? No próximo vídeo a gente vai analisar o teorema de Norton, que também é importante. É uma forma contrária ao teorema de Thevenin, certo? Ao invés de eu ter aqui no circuito equivalente uma fonte de tensão em série com o resistor, eu vou ter uma fonte de corrente em paralelo com o resistor e em paralelo com a minha carga. Mas basicamente é o processo contrário, certo? Ao invés de a gente trabalhar com tensão, a gente vai trabalhar com fonte de corrente. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado, tá? Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com Norton, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que trabalha com Norton. E aí vai ficar muito mais simples o entendimento, beleza? Então, até o nosso próximo vídeo.